amigos, bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Fraternidade. Estamos mais uma vez aqui, reunidos em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas e aquele que nos prometeu e que com certeza continua cumprindo sua promessa de estar conosco até o final dos séculos. Ou seja, sempre Jesus está nos envolvendo. Então, que nesta manhã possamos nos deixar envolver pela paz, pelos ensinamentos, pelas lições de nosso Mestre Jesus. Sou Helenice, voluntária do Grupo Espírita Fraternidade, e vamos para a lição de hoje, que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, quando ele nos fala sobre o pedi e obtereis, uma fala de Jesus. Para isso, nós convidamos a todos para o aprofundamento da lição sobre a prece, sobre o pedi e obtereis, para o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje teremos como base o tema, o Livro dos Espíritos, a questão 663 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as preces. Então, a pergunta de Kardec é: as preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Quer dizer, quando nos colocamos com os corações de joelhos, pedindo em preces, suplicando ao alto que sejamos envolvidos por uma graça, ou como dizemos, por um milagre, essas preces que fazemos dessa forma, tão muitas vezes dolorida, tão doída, elas podem modificar a natureza das nossas provas, modificar a forma como ela estará em nossa vida ou como estaremos passando por ela. E a resposta da espiritualidade que Kardec nos coloca no Livro dos Espíritos é a seguinte: vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. Quer dizer, como Emmanuel mesmo nos coloca através da psicografia de Chico Xavier, há orações que são atendidas de imediato, enquanto que há outras, à maneira de sementes raras, que reclamam largo tempo para a germinação, para o florescimento e para a frutificação. Quer dizer, tudo aquilo que pedimos é acolhido, dependendo com certeza de várias possibilidades, de várias necessidades, das circunstâncias, dos méritos. Então, como dizemos sempre, cada caso é um caso, mas o que sabemos é que todas as nossas preces são acolhidas. Todas as vezes que nos colocamos dentro do ensinamento de Jesus, pedi e obtereis, nós tenhamos a certeza de que somos acolhidos nesses pedidos, nessas súplicas. No Livro dos Espíritos ainda continua a resposta da espiritualidade. A prece atrai a vós os bons espíritos, que vos dão a força de a suportar com coragem. Então nós temos o hábito de pedir que aquela prova seja excluída da nossa vida. Mas a resposta da espiritualidade é então de que sim, nós somos atendidos, mas num primeiro momento com a força, com a coragem para suportar aquela situação.
E dessa forma, continuam eles, elas vos parecem menos duras. São, digamos, abrandadas, porque foram modificadas? Não, porque nós mudamos o nosso olhar. Nós nos fortalecemos, nós fortalecemos a nossa fé, o nosso entendimento, nós vamos procurar ajuda. Talvez, se não estivéssemos passando por provas tão duras, não iríamos procurar a ajuda, não sairíamos do nosso casulo em direção ao outro. E assim nós vamos recebendo as orientações. Já o dissemos, continuam a espiritualidade, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Então, naquelas situações extremas em que não há nada mais a fazer, de que a vida segue aquele curso e que nós nos colocamos como seja feita a vossa vontade, mas com aquele sentimento tão difícil dentro de nós, de muitas vezes revolta, saibamos então que quando essas preces são feitas no sentido de entendimento daquela situação, nós teremos resultados. Quando Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico, ele nos coloca o seguinte: entre a rogativa e a concessão está o proveito. Então, quando rogamos, até chegarmos na concessão, no atendimento do nosso pedido, há o tempo do proveito. O quanto aproveitamos aquela situação, aquela prova, para amenizarmos dores de nós para nós mesmos ou dores de nós para com o nosso próximo. O quanto aproveitamos para sanar desequilíbrios que ocorreram em vidas passadas ou mesmo nesta vida, desequilíbrios que nos levaram a magoar, a maltratar, a não entender o nosso próximo, em sua imaturidade talvez, o quanto nos magoamos também. Então, quanto de proveito houve entre a minha parte naquela situação e aquilo que eu estou rogando? Quer dizer, se eu ainda não aprendi nada com aquilo, com aquela situação que me acontece, o alto deixará que aquilo siga o seu caminho, que aquela prova siga o seu caminho, até que atinja a sua finalidade, até que aquela lição seja aprendida. Então, haverá o proveito real quando ela atingir o objetivo da lição, quando a pessoa tiver realmente aprendido aquela lição, ela atingiu o objetivo. Continua o Livro dos Espíritos. A prece atrai a vós os bons espíritos, retificando ou ratificando. A prece atrai a vós os bons espíritos. Façamos então em toda e qualquer situação a utilização da prece como instrumento para tranquilizarmos os nossos corações, para pedir discernimento, que é algo que muitas vezes esquecemos. Esquecemos de pedir a Jesus que, através da espiritualidade superior, tenhamos discernimento para resolver conflitos, para resolver desentendimentos. A espiritualidade continua na questão 663. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, à vontade de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo,
Ou, como diz o Cristo, tu não sabes o que pedes. E assim é, porque nós temos o nosso ponto de vista, como eles dizem, mesquinho. Nessa vida tão rápida, que se passa de forma instantânea, podemos dizer assim. Então não sabemos o que pedimos muitas vezes. Por isso, a lição pedi e obtereis se reveste de tanta importância. Então pedimos, ou deveríamos pedir sempre o discernimento para saber aquilo que realmente devemos pedir. Algumas preces, algumas rogativas, como Emmanuel nos diz, poderão sim ser atendidas. Outras não poderão ser atendidas quando, como dissemos, se essa prova for afastada de nós, não teremos aprendido a lição. Emmanuel, no Taça de Luz, ele nos diz: reconhecendo que ainda não sabemos pedir, de vez que na maioria das vezes ignoramos a essência de nossas próprias necessidades. Por que ignoramos? Porque temos o véu do esquecimento de uma encarnação para a outra. Então, não sabemos exatamente qual é o caminho, qual é o remédio que nós precisamos para as nossas necessidades de aprendizado. E ele continua: imitemos o Divino Amigo na oração dominical, quando nos ensina a endereçar as nossas súplicas ao Pai todo misericordioso na base da confiança perfeita. Faça-se a tua vontade, justa e soberana, na terra e em toda parte. Então, como dissemos nas nossas preces para o pedir e obtereis, peçamos assim que as nossas necessidades de aprendizado sejam atendidas. Santo Agostinho nos traz um ensinamento muito interessante, que é o seguinte: inquieto está meu coração enquanto não repousa em Deus. Quer dizer, enquanto não nos entregamos, enquanto não nos deixamos embalar realmente e completamente por Deus, enquanto não participamos plenamente das ideias, dos ensinos, da misericórdia infinita de Deus, quando não nos deixamos envolver porque queremos que seja feita a nossa vontade, nosso coração está inquieto. Quando realmente nos entregamos a Deus, quando realmente colocamos o ensinamento do seja feita a tua vontade, Senhor, então nós temos condições, como um abrir de olhos, de aceitar, de entender melhor tudo aquilo que se nos acontece. Enquanto então os meus atos e os meus pensamentos não estão de acordo com as orientações de Jesus, nós estaremos orando de forma equivocada, uma vez que não nos deixamos envolver pelo Pai da vida e aceitar as determinações desse nosso Pai amoroso e pleno de misericórdia e justiça. Então, essas preces nós muitas vezes fazemos de maneira equivocada, o pedi e obtereis. Achamos que basta bater na porta de forma muitas vezes simples, de forma não tão profunda, não tão meditada, e a porta se abrirá. Muitas vezes essa porta continua fechada para meditarmos um pouco mais naquela lição. E esse entregar-se, esse pedido de discernimento, de nos colocarmos a serviço do Cristo, de acordo com a lição da prece dominical, nada tem a ver com religião. Nós podemos entender sendo de qual denominação religiosa sigamos.
Isso tem a ver com religiosidade. E religiosidade significa um senso de moralidade, o senso de evolução, o senso de responsabilidade, no sentido de estarmos plenamente conectados, ligados, interligados com as forças da vida. Então, muitas vezes nós pensamos que determinada religião não poderá entender o que nos diz o Cristo, mas isso não tem nada a ver com religião, tem a ver sim com o nosso senso de moral, com o nosso senso de aproveitamento desta presente existência, desse presente que recebemos de Deus. Emmanuel, novamente, no livro Taça de Luz, ele nos fala através de Chico Xavier: o ensinamento do Cristo guarda absoluta atualidade nas menores características do nosso tempo, entendendo-se que desejar é função de todos, todos devemos e podemos desejar, enquanto que orar com proveito é serviço que raros corações sabem fazer. E o que é orar com proveito? Seria somente colocar os meus joelhos ao chão? Ou seria trabalhar com perseverança, trabalhar com afinco, com disciplina, insistindo para estarmos sempre nos sintonizando, como disse, com as esferas mais altas da vida? Aí sim é o orar com proveito, é o trabalhar dentro da nossa responsabilidade para nos sintonizarmos com as leis divinas. E ele coloca que é serviço que raros corações sabem fazer. Por quê? Porque tudo envolve determinação, tudo envolve coragem, tudo envolve trabalho, quer dizer, o trabalho de sairmos da nossa zona de conforto, de não entregarmos mais nas costas de qualquer pessoa a responsabilidade pelas nossas orações ou a responsabilidade por passarmos por uma situação que somente nós mesmos devemos passar. Entretanto, nós não podemos nos esquecer que estamos todos a caminho da luz, como diz Emmanuel. Todos estamos a caminho da luz. E mais cedo ou mais tarde, seremos também todos trabalhadores abnegados. Abnegados por conta da determinação. Abnegados por conta de confiarmos e de nos entregarmos plenamente ao Pai da vida. Então, existem situações que serão necessárias nós vivenciarmos, sim, da maneira como elas se nos apresentam, para a nossa evolução, para o nosso aproveitamento melhor, para o nosso aprimoramento. E aí a prece se apresenta como uma ferramenta no sentido da aceitação, no sentido da coragem, no sentido da resignação, no sentido da sabedoria e no sentido do fortalecimento da nossa fé, daquilo que nos cabe fazer para passarmos por aquela experiência, da maneira, então, nessa experiência mais proveitosa possível, entendendo dessa forma o pedi e obtereis. Porque muitas vezes pedimos para que aquela prova seja retirada do nosso caminho, mas não sabemos que ela, em verdade, era a estrutura, era aquilo necessário para termos condições de enfrentarmos outros desafios bem maiores. Além disso, os espíritos continuam na questão 663. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor? Então, nós pedimos o afastamento daquela prova, mas não sabemos o quanto de responsabilidade ou a total responsabilidade que temos por aquela situação, por aquele desafio, por aquele ensinamento para as nossas vidas.
Então, o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Não obstante, continuam eles, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Quantas vezes nós pensamos, ai, Deus esqueceu de mim. Jesus, imagina, Jesus já partiu daqui da terra, quando sabemos que ele continua aqui conosco. Então, muitas vezes pensamos que Deus não nos ouviu, porque queríamos um milagre, e o milagre não aconteceu em nosso favor. Quando, entretanto, como eles dizem, a espiritualidade nos coloca, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. De repente recebemos uma intuição. Puxa, que pensamento ótimo eu tive para resolver esse desafio, mas em verdade não é nosso. É a espiritualidade que nos trouxe, através do nosso pensamento, através da fala de alguém, através de algo que tenhamos lido, de uma reportagem, de uma notícia que tenhamos assistido, e a solução nos vem, ou pelo menos uma luz vem para clarear os nossos passos. Os espíritos continuam, frequentemente ou o mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Então recebemos as orientações, mas muitas vezes não acreditamos nela. Ou muitas vezes não queremos acreditar, porque não queremos sair do nosso casulo. Não queremos sair, como disse, da zona de conforto. Queremos continuar e muitas vezes porque até gostamos daquela situação em que podemos reclamar e reclamar e reclamar e os ombros amigos aparecerão. Então, tudo devemos pesar. Pedi e obtereis. Que possamos pesar o que pedimos. Que possamos pesar aquilo que estamos obtendo. Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, recebemos a graça. Como dizem alguns, recebemos o milagre e não sabemos o que fazer com ele. Ou trocamos os pés pelas mãos com aquele milagre, com aquela graça que alcançamos. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7, como disse no início, ele nos coloca a frase de Jesus, que é anterior ao pedi e obtereis, que é, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos acontecerá. Por quê? Quando nós estamos realmente permanecendo em Jesus e quando realmente as palavras de Jesus permanecem em nós como um farol a nos guiar, a nos orientar, a nos conduzir, aí então saberemos realmente o que pedir e aí então realmente teremos aquilo que queríamos, mas não da forma como nós desejávamos no início, porque ao longo de nossas existências, com o nosso amadurecimento, as palavras de Jesus vão se tornando uma orientação a cada dia mais profunda. E vamos então vendo o quanto de ilusão nós temos nesta vida, o quanto de ilusão já tivemos. E as palavras de Jesus vão limpando os nossos olhos, vão limpando os nossos corações, as palavras de Jesus vão limpando os nossos pensamentos e chegaremos ao momento em que não teremos mais necessidade de pedir. Teremos somente o nosso coração pleno de gratidão por tudo aquilo que recebermos. Que Jesus então continue como com certeza continuará, orientando a toda a humanidade, orientando a todos nós, e que nós tenhamos
a força, a determinação, a coragem e a perseverança de nos deixarmos envolver pelos ensinamentos do Mestre, por suas palavras tão doces, tão meigas, que possamos então entender completamente e profundamente o pedi e obtereis. Muita paz a todos.